Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Naná. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Enquanto o Bloqueio Não Vem. Se essa é a sua primeira vez por aqui, não deixe de se inscrever e assinar as notificações para você não perder os próximos episódios. Oi, gente, aqui é a Lai. Sejam muito bem-vindos, ao nosso programa, nosso podcast. Hoje a gente vai trazer uma reviewzinha, de boas, sobre um livro de mistério histórico, mais ou menos ali, no meio do caminho. A Espiã da Realeza, da Rhys Bowen. Rhys Bowen, ela tem mais de 40 títulos publicados. Ela é uma autora inglesa que atualmente mora entre a Califórnia e o estado de Arizona. E ela tá sempre escrevendo sobre mistério, realeza, esse universo que a gente vai encontrar justamente nessa obra que a gente vai analisar daqui a pouco. Apesar de ser a 34ª na linha de sucessão ao trono inglês, Lady Victoria Georgiana Charlotte Eugenie de Glengarry e Rannoch, Georgie para os íntimos, está totalmente falida. Para continuar se mantendo, ela tem duas opções: se casar com um príncipe com cara de peixe ou se tornar acompanhante de uma tia idosa e reclusa. Georgie se recusa a aceitar qualquer um desses destinos deprimentes e decide ir sozinha para Londres em busca de emprego e liberdade. Mas antes que consiga qualquer uma dessas coisas, é convocada para um chá com a própria rainha, que a incumbe de espionar o príncipe de Gales e sua amante americana. Enquanto tenta se desdobrar para arranjar um trabalho remunerado e ao mesmo tempo bancar detetive para sua majestade, Georgie chega em casa um dia e encontra, morto em sua banheira, o francês arrogante que estava reivindicando a posse da propriedade ancestral dos Glengarry e Rannoch. Agora ela terá que usar seus dotes investigativos recém-descobertos para provar a inocência de sua família e limpar seu sobrenome. Para isso, contará com a ajuda de um avô de sangue nada azul, de uma antiga amiga da escola e de um irlandês bonitão, de linhagem nobre, porém tão pobretão quanto ela. Esse podcast vai conter spoilers do livro, tá? E não tem nenhum gatilho que eu lembre, mas vai ter bastante spoiler que a gente vai comentar o final. Então, gente, esse livro, ele, dando aqui um contexto, ele é, pela sinopse já dá pra ver que ele é bem humorado, ele é um romancezinho, ele tem humor, ele é meio uma sátira ali faz uma sátira ali da nobreza, ali do Reino Unido. E o contexto aqui, como ele diz ali na sinopse, a Georgie tá numa situação terrível. Essa história, ela se passa ali, se você perdeu as aulas de história, ele se passa ali durante a Grande Depressão. E eu não me lembro de muita coisa, mas eu sei que foi um período que todo mundo perdeu tudo ali. A galera que era rica perdeu tudo. Gente desempregada, fazendo fila para pegar pedaço de pão. Todo mundo faliu. Teve gente que perdeu tudo de verdade. E a família da Georgie não foi diferente ali, como eles não são tão próximos ali da realeza, eles ficaram numa situação difícil, vivendo ali do que eles conseguiam ali nessa terra que eles viviam ali distante de Londres. E aí, a Georgie, ela já tem 21 anos, elas são ali apresentadas para a sociedade, E ali essa apresentação nada mais é do que dizer, olha aqui, ó, alguém casa com essa menina aqui, por favor. Tal. E aí ninguém propôs casamento para ela também não tem interesse em casar com ninguém. E ela não recebe mais mesada, enfim, ela tá na pior ali, no fundo do poço. No fundo do poço que seria para ela, que era rica. E aí ela decide que ela quer a liberdade. E aí ela viaja para Londres. E aí lá ela vai procurar um emprego, mas ela não sabe fazer nada. Ela tem uma mãe também na história que é muito excêntrica, Ela é uma atriz, ela não quis ser duquesa, ela separou do pai dela. O pai dela morreu, enfim, ela tá na pior ali. E aí ela decide que ela vai abrir essa empresa de faxina, E ela mesma vai fazer essas faxinas, mesmo sem saber de nada. Eu gostei do livro, já vou adiantando isso. Eu achei ele bem leve. A gente leu outro livro de mistério esse ano.
né, meio suspense, meio mistério, que foi o Apartamento de Paris. E a gente teve muitos problemas com ele. O principal sendo que a gente não gostou da protagonista. E esse eu gostei da Georgie. Eu gostei dela. Eu acho ela uma menina legal. Na verdade, eu prestei atenção que isso foi a primeira protagonista que eu gostei esse ano. Os 4 livros que eu li, acho que foram 4. Foi a primeira protagonista que eu gostei esse ano. Que os outros, eu não sei o que houve. Não tava indo bem pra mim. Enfim. Também não é tão difícil gostar desse livro, porque ele é um livro muito leve. Ele tem esse mistério, esse suspense, mas é tudo muito leve, é engraçado. Eu achei engraçado o humor da autora. Eu confesso que ele dá uma enrolada ali até chegar nos 30%, não acontece nada do plot principal. A introdução de mundo, a introdução de mundo é bem longa. Mas eu até gostei da maneira como ela introduziu. Ela apresenta ali a mãe da Georgie, que é uma mulher meio excêntrica, não tá muito ligando pra ela, nem pra nada. Eu gostei do avô dela, da maneira como ele foi apresentado. A amiga dela ali, acho que ela não fala quanto tempo se passa do aniversário dela de 21 até quando a história começa, mas me parece que são aquele alguns meses, né? Porque quando ela reencontra essas amigas, parece que elas não se veem há algum tempo. Eu gostei da Belinda, gostei de como... Eu gosto de como ela apresenta todo mundo ali. Ela mostra bem a situação difícil que a Georgie tá. Apesar dela colocar isso de uma maneira bem humorada, você ainda assim consegue sentir que ela tá realmente precisando fazer alguma coisa da vida, que ela tá realmente sem dinheiro. Ela não tem como comer, tá ali comendo feijão cozido, dormindo num lugar frio, etc. E eu até achei que... Eu reconheço que ela enrolou, eu percebi que estava enrolando, mas ao mesmo tempo eu gostei dessa enrolação. Não me atrapalhou, não me fez parar de ler. Inclusive, eu li muito sem querer, na primeira vez que eu peguei o livro. Quando eu percebi, eu já estava em mais de 50%. E não era a minha intenção. Eu ia dividir ali em 3 dias e eu acabei lendo demais no primeiro dia. E aí... Eu achei a leitura boa, bem leve. Ela não enrola muito descrevendo nada, ambientando nada. As descrições ali, as ambientações são muito rápidas. Que mais que eu gostei? Eu gosto da Georgie no geral, eu acho ela engraçada. Ela é desajeitada ali, né? Ela vive sofrendo ali uns acidentezinhos. Que depois lá na frente eles usam isso, né? Pra quando ela tá tentando matar ela ali, né? Porque como diz ali na sinopse, o cara... Parece um cara dizendo que ganhou ali a casa deles ali numa aposta. E aí, eles que já não tem onde cair mortos ali, né? Vão ter ainda que perder a casa. E aí, o que acontece é que matam esse cara na casa dela, na casa ali dela de Londres. E eles acabam percebendo que tem alguém querendo incriminar eles. E aí ela tem que descobrir. Ela, porque no caso o irmão dela é um bananão, né? Ele é totalmente lerdo, assim, meio inútil. E é ela que é a esperta da família, que tem que descobrir o que aconteceu. E eu gosto da amizade dela com a Belinda também. Apesar de que lá no final tem ali uma questão que eu acho que ela vai resolver no segundo livro, imagino eu. Porque no final do livro termina ali meio abrupto. Na verdade, ela resolve o mistério de quem matou cara e quem tava tentando matar ela resolve em um capítulo só. E é assim, meio corrido, eu admito. Mas ao mesmo tempo eu entendo o fato de ser corrido, porque não é... Porque há muito espaço pra fazer outras coisas, mas enfim. Eu acho que o foco do livro talvez não fosse tanto esse mistério. Porque no Apartamento de Paris, esse é o foco desde das primeiras linhas da história. A gente começa com o cara sumindo. E aí até o último capítulo lá é essa questão desse cara ter sumido. E aqui ele trata de outras coisas. Ele trata da amizade dela com essa menina, da proximidade dela com o avô, que é pobre e tal. E aí ele fala da situação dela na linha ali de sucessão, faz toda uma sátira ali, piadas e tal. E a questão do mistério é importante, mas você não sente uma gravidade nisso. No Apartamento de Paris, você tá o tempo inteiro se perguntando se o Ben tá morto. O que aconteceu com esse cara? Meu Deus, o que tá acontecendo nesse prédio? O livro inteiro você fica assim.
E na questão da Georgie, não. Você esquece até que tem alguma coisa acontecendo. O irmão dela vai preso, ele tem risco de ser enforcado. Mas a gente não sente esse peso em nenhum momento. Porque ela conta a história de um jeito muito mais leve, muito mais... E eu até gosto. Como eu já disse antes, esse não é o meu tipo de livro. Esse livro com suspense, com mistério, focado nesse tipo de coisa. Não é um tipo de livro que eu vá procurar pra ler. Mas se fosse pra eu escolher um livro desse gênero, eu provavelmente ia querer esse. Porque ele é bem mais leve, bem mais tranquilo de ler. Não me deixou ansiosa e nem frustrada no final, né? Porque o Apartamento de Paris, no final, é totalmente what the fuck, né? E nesse não. É bem mais leve, é tudo mais assim, positivo, talvez seja essa palavra. Você lê rápido, você não fica preocupado com nada, você fica curioso, claro, mas ao mesmo tempo você não tá ansioso pra saber o que tá acontecendo, o que aconteceu. Então, no geral, eu gostei. Não acho que seja perfeito, de jeito nenhum. Eu acho que ele enrola ali um pouco no começo, não me atrapalhou, mas eu acho que, não sei, talvez poderia ter sido um pouco mais rápido. O final eu achei que terminou de um jeito abrupto, mas eu acho que tem uma continuação no final ali. Eu acho que eles deixaram um gancho pro segundo livro, porque no final a rainha fala pra ela, né, que quando ela voltasse da viagem dela, teria ali uma missão pra ela. E aí eu imagino que nesse segundo livro ela resolva as questões que ficaram. Porque ficou a questão dela com o Darcy, né, que é o cara que ela tá interessada ali, e que aparentemente estava interessado nela, depois não tava, depois disse que tinha sido uma aposta. Achei meio... what? Entendi. Tem a questão da Belinda, que a amiga dela estava ajudando ela. Depois ela ficou desconfiada da Belinda. Depois ela descobriu que a Belinda tinha apostado com o cara, que o cara ia ficar com ela. E aí a amizade dela ficou meio ali estranha também no final, não resolveu. E aí eu não sei se ela vai resolver isso no segundo livro. Até quero ler pra saber, pra entender. Mas no geral eu gostei. Não tem nenhum grande problema que me incomode, que eu tenha ficado, ai meu Deus, não. É um livro, ele promete uma coisa e ele entrega exatamente isso. Ele não te promete nada e não entrega outra coisa. Não, ele promete e entrega exatamente o que ele prometeu e não tem nada demais. Não é o melhor livro do mundo, não é o pior também. Eu achei ok, eu gostei. Essa é a minha opinião. Ele entretém. Ele entretém, ele faz o servicinho, ele faz o serviço dele. E eu vou te dizer, eu gostei bem desse livro. Eu gostei bem dele. Assim, colocando em perspectiva, comparando com outros. Talvez seja porque já seja um local em que a autora já estava muito confortável no que ela está fazendo. Pode ser. Então, mesmo que ela tenha uma fórmula a seguir, por exemplo, a gente reclamou muito sobre a fórmula que a autora de O Apartamento de Paris segue, né? Que ela já vinha repetindo em outros livros, e talvez ela já tenha tentado mudar a fórmula nesse terceiro, e aí ela se atrapalhou. Eu acho que com 40 livros, a Rhys Bowen, ela já tá nem aí, sabe? Já fiz isso daqui antes. Mas tanto faz, eu vou fazer de novo, sabe? Então, tipo, ela não tem essa preocupação de trocar a fórmula. Então, ela tá bem confortável, ela faz do jeito dela, no tempo dela, inclusive. E ela vai levando, né? Tipo, você sente o conforto do autor nesses momentos, tipo assim, da forma como ela vai descrevendo, da forma como ela vai ambientando o cenário e durante o próprio período. É bem, bem legal isso. Me pegou muito por causa do período. Porque tem um momento em que eles estão em 1930, não é isso? 32, eu acho, mais especificamente. Mais especificamente 32. Então, assim, vai começar a Segunda Guerra Mundial, né? Estão nas portas da Segunda Guerra Mundial. Então, a história se passa em Londres. A gente tem a perspectiva de que está durante o reinado antes de assumir o rei que vai abandonar a coroa, né? Vai passar a sucessão. Quem não sabe da sucessão da casa de Windsor, foi basicamente isso. O rei morreu, passou pro filho dele, o filho dele resolveu casar com a americana, abandonou a coroa, passou pro irmão. Então, basicamente... Assistam... Qual é o nome do filme? Ai, Deus, esse nome. O Discurso do Rei? Isso, Discurso do Rei. Assistam o Discurso do Rei. Ou então assistam também The Crown, que é a primeira temporada sobre essa sucessão. Então a gente tá nesse período aí, né,
vai haver uma segunda guerra, tá se fomentando isso. Inclusive, ela faz Ela comenta... Ela comenta isso de um jeito tão bem-humorado durante o livro todo. Ela fala... Acho que é a rainha que fala uma hora lá que... não vai ter mais guerra. Enquanto o rei for vivo, não vai ter mais guerra. E cuidado com esse Hitler aí, viu? Ele ainda pode dar trabalho. Eu achei tão engraçado essa parte. Então, meu Deus. Como será que as pessoas realmente pensavam sobre ele nessa época, né? Sim, e tipo... E a gente tá falando da própria realeza, que quando o querido lá que renunciou pra casar com a... Ai, eu esqueci agora o nome dela, da atriz americana. Que ele vai casar com ela e dá um B.O. tão grande, sabe? Porque ela tinha influência, sabe? Na Alemanha e tudo mais. E a gente vê a discussão assim. Ah, não, sabe? Esse cara vai dar um B.O. aí pra gente. Ele vai dar um trabalho. Sabe o tamanho do trabalho. O jeito que ela fala. Eles ficam muito escandalizados quando alguém é americano, né? Tipo, um americano? Ficam muito engraçado. Eu gosto do humor desse livro, é bem legal. Sim, é bem legal, é bem divertido. E eu sou obrigada a traçar um paralelo com Bridgerton, porque apesar de não ser no mesmo período, porque Bridgerton se passa no período vitoriano, muitos anos antes, né, do reinado que a gente tá falando, nesse daqui, na espiã. Mas eu vejo pelo seguinte, pela questão de que é um cenário, há uma rainha envolvida, todo esse cenário de gente rica, é a corte, e tem as fofocas da própria corte, e tem esse ambiente de Londres, essa decadência da realeza. Então tá tudo misturado assim, então eu sou obrigada a traçar uns paralelos com Bridgerton. E ela eu li só o segundo livro sobre tudo isso, né? Ela fala sobre como eles se comportam, como eles têm que ser tratados, ou como eles se tratam ali entre si. A própria posição da Georgina na fila ali de sucessão, ela brinca com isso. Assim, quando ela era criança, ela pensava como é que ela ia fazer pra matar todo mundo, pra ela ser rainha. Eu acho engraçado. Essa parte é boa. E tem toda a questão de que até a forma como ela vira, né? Ela é a 32ª, não é isso? 34ª, não lembro agora o número. Quando ela começa a história, ela é a 34ª. Pois é, ela é a 34ª da linha de sucessão. Então, tipo, ela não tem a menor chance de um dia chegar na coroa. Sabe que isso me deu muita vontade de escrever alguma coisa sobre isso? Porque como que é a vida de alguém que é a 34ª na linha de sucessão? Tipo, ela nunca vai chegar no trono, mas ao mesmo tempo ela não é uma ninguém. Ela não pode fazer o que ela quiser. Então ela tá ali num limbo, né? Onde ela não tem liberdade nenhuma, mas ao mesmo tempo ela nunca vai ser o teu poder absoluto. Eu fiquei com muita vontade de escrever alguma coisa sobre isso, assim, a vida dessas pessoas que são nobres, mas que ao mesmo tempo não tem nada de verdade. Elas só são presas ali a um nome. Cara, assim, a família real, no geral, eu acho muito interessante pelo ponto de vista de que, pra mim, eles são as primeiras Kardashian, sabe? Sempre teve... Faz sentido. É uma família enorme, só alguns estão no poder, o resto tá tudo vivendo na volta, mas eles têm que repetir um padrão de comportamento, porque afinal eles carregam o mesmo sobrenome. Enfim. E aí, sim, esse paralelo com Bridgerton eu fiquei o tempo todo na cabeça, tanto que eu li o livro ouvindo a trilha sonora de Bridgerton, porque pra mim uma coisa eu não conseguia dissociar da outra, mas tem um porém da narrativa. Quando você pega Bridgerton, é um drama. Eu lembro que o prólogo do livro, né? Porque de todos os livros, eu não li todos, são 8 livros de Bridgerton, até hoje eu só li o 2, que é do casal que me interessava. Provavelmente sim, né? Já, sim, os fãs da série leram tudo já. Eu que só li o segundo mesmo, eu pulei o primeiro. Mas eles não são necessariamente interligados, né? Você pode ler o que você quiser, ou não. É porque, cada história conta a história de um irmão, sabe, dos Bridgerton. E, o primeiro livro, e depois, uns anos depois do outro livro, aconteceu isso. Mas, uma história não influencia a outra. Tu acaba tomando um spoiler de como terminou, sabe? O livro anterior e tudo mais, na linha cronológica. Mas, no
não te afeta muito porque é romance, gente. Todo mundo sabe que um vai ficar com o outro e vai ter filhos, etc. Mas, enfim. Mas desse paralelo, tipo, morre aí, sabe? É um cenário, ela fala muito dos bailes. Bridgerton, a gente sabe, o tempo todo tá falando de baile. E elas são apresentadas à realeza. E tem todo o negócio da corte. A temporada, inclusive, Bridgerton, a primeira temporada todinha da série se baseia nessa temporada de apresentação de debutante, que ela tá procurando um pretendente, né? Alguém que case com ela e etc. E tem toda a questão de que fica, não, ela tá na idade. E tanto que ela diz assim, ela já passou a temporada dela e agora ninguém casou mais com ela, então acabou. Se ela tá por aí, ela tá por conta própria. Né, a Georgie, no caso, né, nesse livro. Tipo, eu acho que termina aí, sabe? Porque, e aí fica, porque o vídeo está um drama. E, isso é importante, o amor verdadeiro. Cara, a gente tá afundada num drama. A Georgie, ela tá praticamente morando. Ela é homeless, né? Ela tá. Porque ela foge de casa. Ela tá tendo que comer. Ela foge de casa, ela vai embora pra Londres com uma mentira horrorosa que só colou porque era 1932. Que o irmão dela tem um pra confirmar. Não. Ninguém tem um pra confirmar. E essa amiga que ela tá dizendo que vai ajudar? Ela vai casar onde? Não tinha internet, né, também. Não tinha internet, não tinha uma carta, não tinha uma ligação pra você dizer, um telegrama. Liga, telegrama, sei lá. Não sabe, ninguém liga um pro outro pra confirmar a história, mas enfim, tudo bem, 1932. E aí, e a situação, eu gosto muito dessa expressão na internet, ela tá em situação de barril, sabe? Exatamente. Ela tá em situação de barril horrorosa. E ela tá morando numa casa... É que as pessoas não podem saber que ela tá naquela situação. Por quê? Porque ela é da família. Ela é da parte da monarquia. Ela tem que fingir que ela tá muito bem. Uhum. A bicha tinha um vestido bom só pra ir pro baile. O resto ela disse que era tudo ruinzinho, que era a cópia da cópia da cópia, a cópia mal feita. E que mesmo assim ela tinha que fingir que tá sustentando o look. E aí eu acho bem dinâmico. O que me pegou muito foi o seguinte, eu gostei, isso tudo eu quero dizer que eu gostei do livro, tá? Só que tu pega o livro e diz assim, é um livro de mistério, ok, o que eu tô esperando? Ali no 5º capítulo, mais ou menos, já me dissesse qual era o mistério, né? Vai passar. Se tu não lê a sinopse do livro e começa a ler, tu vai ficar perdido. Meu Deus, mas o que vai acontecer nessa história aqui? Eu tava esperando. Não, mas eu fiquei muito tempo nesse. Agora vai. Agora vai. Não. Agora vai aparecer. Agora. E nada, sabe? Eu tava ficando agora. Ei, tamo passando página. Cadê isso daqui? Então eu fiquei muito agoniada nisso. Mas essa questão da enrolação, eu acho que ela enrolou bastante. Eu acho que ela gostou muito de ambientar. E eu senti isso que eu falei, eu senti ela muito confortável, porque ela tava muito feliz em comentar e traçar esses paralelos com a realeza, com a história da realeza, e traçar os paralelos com a história, sabe? A história da vida real que a gente conhece dos livros de história. Eu acho que ela quis também fazer a gente se apegar àqueles personagens. O avô dela, sim, a Belinda, quem mais que aparece ali? A própria mãe dela, que ela não tem um relacionamento muito bom, mas que eu imagino que esses personagens voltam. Eu não peguei a sinopse do próximo livro, mas eu imagino que esses personagens voltam nesses próximos livros. E aí talvez a intenção dela era que a gente se apegasse ali àquelas pessoas, ou conhecesse bem essas pessoas, pra, sei lá, nos próximos livros ela explorar mais isso, não sei. Eu achei enrolado, sim, mas eu não gostei dessa parte. Eu gostei do relacionamento dela com o avô dela, achei bonitinho, que é pai da mãe dela, inclusive que a mãe dela não tá nem aí pra ir. Eu achei ele um velhinho legal. Eu gostei da Belinda, da própria Belinda eu gostei também. Então eu não achei ruim essa parte. Ela deu uma cagada no final, né? Eu acredito que ela vai resolver isso. Enfim, eu espero que ela resolva. Justamente, eu acho que é isso. Eu acho que ela deixou essas pontas, essas intrigas todas justamente no final,
Porque eu já tava pensando em fazer uma série, né? Eu acho que são 5 livros, né? É isso? Acho que são 4, parece. Ah, não sei que ela esteja escrevendo outro, eu não sei. Talvez ela esteja Eu achei que vi 5 capas no Google, mas aí é aquilo, né? Às vezes o Google aparece 5, mas é porque tem uma edição de luxo e tal, e aí eles consideram mais um. Eu acho que a melhor coisa desse livro é que ele é curto. Ele tem menos de 300 páginas. E aquilo, né? Ele é, apesar dele ser enrolado, eu ter achado que ela enrolou nesse ponto, mas no final é bem isso, sabe? É bem divertido. Mesmo a enrolação dela é uma enrolação divertida. Não é uma enrolação que você fica, ai meu Deus, esse negócio não vai acabar nunca. Não é uma enrolação assim. O que ela tá contando ali é legal, é engraçado, é entretenimento, né? É como eu disse, ele promete uma coisa e ele entrega do jeito que ele prometeu. Ele não te promete nenhum suspense a nível de Agatha Christie, não. Ele te promete um negocinho leve e o livro é bem leve. A leitura Na verdade, eu achei bem pegada da própria Agatha Christie também. Tem uns livros dela, eu não lembro agora qual, mas tem um dela que é bem assim, bem soft, sabe? Tipo, aconteceu um mistério aqui, mas o foco não é esse. Tá. Eu achei que todos dela eram mais focados no mistério. Eu nunca li. Eu li muito Agatha Christie quando eu era adolescente, tipo, tinha uma variação, tinha alguns que eram mais viscerais, sabe? E tinha um morto e tal, outros eram bem leves, outros eram umas coisas assim aleatórias que aí tu ia descobrindo no decorrer da história. Eu acho que o Homem do Terno Marrom é mais ou menos essa mesma pegada. De que era bem... Tem um mistério, mas não... O que importa... Parece aquele meme. Não importa o mistério, o verdadeiro mistério são os amigos que a gente faz no caminho. Eu acho que é mais ou menos isso. O mais importante é que é a Georgie conseguir comer. Mas vamos para as notas, então? Vamos de nota. Não tem tanta assim, coisa para debater sobre esse livro. Não tem. Eu dei 4 estrelas. Justamente por isso, porque eu gostei. Não achei o melhor livro do mundo, mas também não achei ruim. Foi o primeiro livro que eu gostei de verdade esse ano, sinceramente. Tudo bem que eu só li 3,5 livros, né? Mas foi o que eu mais gostei esse ano. Talvez as pessoas que leram 50 já tenha aí uma porcentagem maior de... Mas eu gostei, eu dei 4 estrelas. Eu fiquei curiosa para ler o próximo. Não sei se eu vou ler. Que é um bom indicativo. É um bom indicativo. Não sei se eu vou ler, porque tem outras leituras aí, né? Mas eu gostei, no geral, eu achei um bom livro. Recomendo, é você ler rápido, você não perde tempo, não perde um mês lendo, enfim. Eu compartilho da nota, também dei 4 estrelas. Eu considerei 4,5, mas apesar de eu ter me divertido muito com aquela introdução toda de universo, eu me irritei um pouco por causa justamente desse final corrido. Eu fiquei meio, olha, se bateu tanto no começo e agora tu tá atrapalhando, sabe? Não gostei disso. Eu achei que ela podia, sabe, desacelerar e com mais calma e tal. Então, perdeu ali essa estrela por causa disso. Tá certo, tudo bem, eu entendo. Ela já tava planejando fazer o resto da saga e tudo mais, mas não precisava ser tão, assim, abrupto, não é tão rápido. Então é isso, 4 estrelas, eu me diverti. Foi uma leitura legal, foi uma leitura leve. Não me estressei. Eu adorei essa ideia de brincar com o contexto histórico. Isso me pegou muito. E também essa ambientação. Eu me diverti mais com essa ambientação de bailes e monarquia e tudo mais do que eu me diverti com Bridgerton. E olha que eu adoro muito Bridgerton. Então, parabéns pra Dona Riz, sabe? Parabéns. Então é isso, gente. Obrigada por você que escutou até aqui. Fica a recomendação de leitura, tá? São aí 3 ou 4 livros já lançados aí, ou mais, eu não sei. Com certeza lançados aí já em português. Leiam. Se vocês tiverem alguma opinião, se vocês já leram, tem alguma opinião, deixem aí nos comentários aí das nossas redes. E é isso, gente. Qualquer feedback, você pode ir nas nossas redes sociais, né? Estão sempre linkadas no post do episódio e em qualquer plataforma que você esteja escutando. Então, onde quer que você esteja, só olhar ali na descrição do episódio, tá lá os arrobas todinhos linkados.
É isso, né? Muito obrigada pela audiência de vocês e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente.